Tudo certo, filho. No final eu dou uma inteirada no convite igual. Bom, então a metodologia de hoje são perguntas e respostas, né? As perguntas que nos enviaram, e aqui fica em aberto, Marco, Matheus Granada, Luci, Sheila, o pessoal aí do estudo, os mais veteranos, podem complementar a qualquer momento aí, para a gente poder fazer em conjunto esse estudo. Eu não estou conseguindo a ver quem vai levantar a mãozinha, mas aí alguém nos auxilia. Acho que a Cris pode auxiliar, Luci, quando alguém levantar a mão. Não posso. A ideia, a dinâmica era isso, a gente pediu e o pessoal começou a mandar para nós as questões. A primeira questão, né, também ela está relacionada até à própria palestra que o Marco fez, mas ela é bem interessante, né? Por que Deus criou as almas? Por que tudo não é direto? Por que Deus criou as almas? Por que tudo não é direto, amor e perfeição como Ele? Em algum momento, as almas não são mais criadas ou estão sempre sendo criadas? Bom, vamos por partes, como dizia o Jack, então, né? A primeira questão ali, dentro da questão 1, a primeira pergunta, por que Deus criou as almas? Essa resposta, ela não está objetiva, né? Não tem objetiva dentro do livro dos Espíritos, e eu dei uma pesquisada ali em algumas outras coisas e fomos parar lá na Revista Espírita. Mas ali na questão 76 a 92A do livro dos Espíritos, fala da origem e natureza dos espíritos, e por ali a gente já tem assim, um bom roteiro. Mas a pergunta que fica, por que Deus criou as almas? Né? Deus é Pai. Cristo nos ensinou a chamá-lo de Pai. E por que nós temos filhos? Né? Por que a gente tem filho? O que nos leva a ter filhos? Né? Obviamente que por vontade de ter filhos, para ter uma família, né? Mas acima de tudo por amor. Né? Esse é o conceito básico. Então, por que Deus cria as almas? Exatamente por amor, né? João fala que Deus é amor. Então, obviamente, que tudo na sua criação, tudo na natureza é amor. Então, Deus cria as almas por amor. E por que Ele cria? Né? Para que, através desse amor, que é inteligência, e que é sabedoria, e que é sentimento junto, que é perfeição, né, que a gente chegue na perfeição. Então, Deus cria as almas por amor. Esse é o motivo que leva Deus para criar as almas, e em tudo que é criado por Deus, ou seja, tudo que existe é criação dele, tudo foi criado por amor. Então, isso responde já essa primeira questão. A segunda, dentro dessa questão 1 igual ali, né? Porque tudo não é direto amor e perfeição como Ele, né? Por que tudo não é direto amor e perfeição como Ele? Por que já não nos cria prontos, né? Aí a gente sempre faz uma analogia, né, da criança, que ela tem que passar pela infância, né, vem o esquecimento, ela passa pela infância, reflete na adolescência essa infância, depois da adolescência a formação do homem adulto, com todas essas aquisições, para chegar no homem de bem. Né? Esse é o objetivo. E a gente compara também, eu gosto muito de uma fala do Haroldo, quando responde essa questão, que ele compara ao milho de pipoca do micro-ondas. Né? Ele diz que nós não somos milhos de pipoca de micro-ondas, que é perfeitinho, que já vem prontinho no saquinho, que só bota no micro-ondas e pá, ali a pipoca, sabor manteiga, queijo, não sei o que mais. Né? Na verdade, é necessário escolher a terra, preparar a terra, adubar a terra, semear a terra, botar a semente da pipoquinha ali, irrigar, cuidar, se desenvolver, cuidar os índios, botar os defensivos, e aí depois o grão vai estar pronto, para depois ele ser colocado no micro-ondas, se assim quiser. Então, esse processo de criação da pipoca é a criação
do Espírito, né? Por isso é que a gente já não nasce pronto, já não nasce, nós nascemos simples, ignorantes, né, a caminho dessa perfeição, ou seja, para chegar deste ponto, né, por meritocracia e por escolha. E depois, nessa mesma questão, tem outra ali. Em algum momento, as almas não são mais criadas ou estão sendo sempre criadas, né? A resposta é bem clara lá no Livro dos Espíritos, que sim, né, que as almas estão sendo sempre criadas, né? E tem muitas coisas que a gente não consegue explicar com o nosso entendimento, né? Com o nosso vocabulário. Tem coisas que são ainda muito o nosso intelectualismo, o nosso conhecimento, ele é muito pequeno, a nossa capacidade de explicar coisas tão mais profundas, né? Mas as almas estão sendo sempre criadas, sim, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer nessa parte aí, ou complementar? Tem alguma mãozinha levantada? Não? Ficou claro, pessoal? Eu não vou dizer o nome de quem mandou, mas se ficou alguma dúvida, podem perguntar. Se quer complementar alguma coisa aqui? Bárbara. É só para complementar, não é, que tu comentou que nós não temos esse conhecimento, não é, muita coisa nós não temos conhecimento, na verdade muitas coisas nem no plano espiritual, não é, espíritos vamos dizer, num patamar muito mais elevado que o nosso, né, se a gente for ler aí as obras comentam que isso aí a gente ainda nem eles têm conhecimento, não é? Então, quem dirá nós aqui, né, a respeito de questões assim mais profundas, não é? Até porque aqui se fala de Deus, né, e daí a gente pensa em Deus lá, um senhor de barba branca, né, criando almas, né, sendo que a gente não pode ter esse Deus antropomorfo, né, essa figura que a gente imagina que ele é como nós, criando, não é? Que ele é puro amor, pura energia, não, a gente não tem como definir o que ele é, não é? Exatamente, né, Marco? E se a gente é a imagem e semelhança, né, baseando nos nossos quereres, no que a gente almeja, né, a gente pode ter uma ideia da vontade de Deus em relação a nós. Agora, essa coisa de arquétipo humano, imaginar Deus, né, de barba, de cajado, e assim, né, é uma imagem já muito infantil ainda aqui. Ainda está muito plasmado no nosso pensamento, né? E quando fala em perfeição ali, a gente lembra do Cristo, né? Que é o exemplo que o Marco colocou na palestra dele, né? Extraordinariamente, quando a gente fala em Jesus, a gente imagina só a evolução moral, o amor, né? De forma mais sublime aqui na Terra. Mas havia nele também a perfeição, né? Intelectual, a capacidade dele de criar, de zelar, enfim, né? E a gente sempre lembra que lá no Consolador fala que o Cristo, ele chegou à perfeição, né, em linha reta, né, ou seja, todos nós somos criados simples e ignorantes, Deus não nos cria para o mal, né, ele nos cria na ignorância, não na maldade. A maldade é uma consequência do livre-arbítrio, né, Deus não cria o mal, ele cria em nós a capacidade. E como o livre-arbítrio, a gente faz escolhas. E lá no Consolador fala que Jesus teve a escolha, né, de seguir sempre o caminho do bem. Então, o aperfeiçoamento dele passou por todas as fases que nós passamos, mas de uma forma retilínea, ou seja, mais rápida, né? Porque alguns espíritos, se escolherem sempre o caminho do bem, logicamente que o caminho da perfeição vai ser atingido de forma mais rápida, né? E no estudo anterior, agora há pouco, a gente estava falando de Paulo, né? Numa única encarnação, ele nos mostrou, né, que se a gente fizer sempre escolhas corretas, né, em 30 anos ele redimiu 30 anos de equívoco, né, não de equívoco no sentido de intelectual, isso foi um ganho, era a aquisição, era a cultura dele, mas no sentimento ele teve 30 anos para fazer o encaixe dessas duas asas. Então, a gente também pode atingir esse nível de perfeição, né, de rapidez, se a gente fizer as escolhas certas, né, daqui para frente, com todo esse cabedal de
conhecimento que nós temos hoje, que a própria doutrina espírita nos oferece. Passamos para a próxima questão. Ficou claro essa, gente? Ficou... Então, vamos lá, então. A próxima questão, então. Amar os vossos inimigos, mas quem são os nossos inimigos? Aqui a gente já botou ali que a resposta dessa questão está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, né? Amar os vossos inimigos, do item 1 ao 16. E também no Livro dos Espíritos, a questão 764 fala e a 887 fala também. Mas, para a gente falar de uma forma bem resumida e bem clara, assim, né? Quem são os nossos inimigos, né? E que amor é esse que a gente tem que devotar, né? Então, fica bem claro que o amor aos inimigos não é esse amor que a gente tem por uma pessoa bem próxima a nós, que nunca nos fez mal nenhum. O amar os nossos inimigos é não desejar para eles o mal. E sempre que puder, devolver o bem, né? Fazer o bem. Essa é a máxima cristã. Então não é sair de mãozinha dada, ficar todo dia na frente da casa, tomando chimarrão, ou convivendo junto. É simplesmente perdoar, né? E não desejar o mal. Isso é a manifestação do amor nosso em relação aos nossos inimigos, né? Mas quem são os nossos inimigos? Essa pergunta eu respondo com uma outra, né? Quem são os nossos amigos? Né? Quem é que a gente considera amigos? Quem são os teus amigos, Cris? Diz para nós aí, quais são as características dos teus amigos? Os meus amigos terrenos ou os meus amigos espirituais? Os teus amigos terrenos. Devem ser pessoas confiáveis, que tenham retidão de caráter, que eu tenha admiração por eles. Não sei, várias coisas. Muito bem, então, Ângela. Vejo tantos amigos também. Ângela, que característica tem que ter com os teus amigos? Olha... Só uma característica. Lealdade. Lealdade. Muito bem. Lealdade. Carolzinha Psique. Uma característica ou duas dos teus amigos. Não vale falar de mim. Acho que lealdade também, né? E eu acho que também, como a Cris falou, retidão de caráter, né? Tem que ter um pensamento assim com afinidades, né? Pelo menos não tem as diferenças, mas que em algumas coisas tem que ter uma linha assim, né? Sobre a vida, assim, sobre sentimentos parecidos, assim que. Muito bem, muito bem. Lígia, o que é um amigo para ti, Lígia? Consegue falar, Lígia? O microfone está desligado, agora sim. Não? O que é um amigo para ti? Sim. Também tem que ter um amigo. Ele tem que ter caráter, a pessoa tem que ter caráter, ter ser leal. E eu acho que me amar, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Jandré, tu quer falar um pouquinho do que é um amigo para ti? Obrigado, Lígia. Eu amo muito. Muito obrigado. Jandré, tu quer falar o que é um amigo para ti, querido? Oi, tá chegando aí? Tá chegando aqui. Tá. Bom, a amizade, ela tem esse caráter afetivo, né? Então, acho que essa é a ideia das afeições que a gente tem, essa proximidade que muitas vezes a gente nem explica, né? Pensando igual, diferente, mas a gente consegue manter isso, né? E aí eu acho que quando você consegue manter isso, você efetivamente conquistou uma amizade. Muito bem, muito bem. Obrigado, Jandeli, pela fala aí. Então, tem todas essas características, né? Confiança, retidão de caráter, né? Admiração, lealdade, essa afetividade, né? Que nos reúne. Então, inimigo é o oposto disso, né? É quem nós amávamos, por algum motivo, nos traiu a confiança
e passou a ser um adversário, um inimigo, né? E isso a gente nota desta vida, a gente pode ter essas conquistas ruins, né? E pode já vir também de outras vidas, aonde a gente talvez tenha sido o causador. Ou seja, então, todo aquele amor que tínhamos por uma pessoa, de alguma forma, vira um ódio, né? Então, por isso que a gente fala da necessidade de perdoar e, consequentemente, desejar o bem, para que este amor que foi adoecido, né, que virou um sentimento antagônico, né, ele possa ser corrigido, porque senão esse mal fica na gente. Então, o inimigo é todo aquele que, de alguma forma, ele não é afetivo conosco, que por algum motivo ele nos persegue, né? Lembrando que todo perseguido já foi perseguidor, né? É todo aquele que é desleal conosco, ele não é leal, ele é falso, né? Ele procura, de alguma forma, tirar algum proveito ou nos prejudicar, né? E é aquele que não nos admira, que está sempre nos apontando os equívocos, né, por algum motivo. Então, para a gente identificar esses inimigos, é só a gente fazer esse pensamento que a gente fez agora, né? Então, quem são os nossos inimigos? São todos aqueles que não são os nossos amigos. Que por algum motivo, por alguma lei, por algum processo, né, ele nos persegue, ele nos atinge de alguma forma. Carolzinha, fala, querida. Não, eu esqueci de falar uma frase que eu gosto sempre para definir, assim, que é os laços misteriosos que nos conduzem a Deus, né? Eu acho que quando eu penso nos meus amigos, eu penso nisso, assim, a gente não consegue nem definir direito, assim, tudo, né, que significa a amizade, né? Eu acho que... Eu adoro também esse conceito que está no livro Boa Nova, né, onde Jesus fala isso para Pedro, né? Pedro, né? Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus, ou seja, é aquele que está sempre próximo a nós, e por algum motivo ele nos traz essa felicidade, que é a presença de Deus constante junto de cada um de nós. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar, né, um capítulo inteiro em relação a esse tema aqui. E também lá no Livro dos Espíritos. Você quer fazer algum comentário? Bom, vamos adiante então. A terceira pergunta lá. Quando uma pessoa acaba desencarnando de câncer porque não aceitou a doença ou não acreditou estar doente, negando o fato de estar enfermo e demorando para iniciar o tratamento, essa pessoa pode ser considerada um suicida indireto ou involuntário? Bom, esse tema é tratado também lá no Livro dos Espíritos, nas questões 943 e 957. E também no livro Consolador, na questão 154, a gente também encontra por Emmanuel algumas orientações nesse sentido, né? E quando a gente fala de suicídio, né, tem dois tipos, o direto e o indireto, né? E a pergunta aqui, ela é bem clara, né? Se esse tipo de ação, né, quando a pessoa, ela sabe que tem um câncer, ela descobre que tem um câncer, ela nega a doença, né, e, consequentemente, por um motivo de fuga ou de falta de coragem, né, nega isso e adia o tratamento por medo, uma série de processos que não nos cabe julgar e que é individual, né, e quando isso gera a morte da pessoa, aí pode sim ser considerado como um suicídio indireto, né. Então, tem que ver caso a caso, né, não nos cabe avaliar um padrão, não existe um padrão, né. Então, suicidas há, como diz o Emmanuel, né, e que experimentam diversos tipos de padecimento, né, como consequência da sua ação. Mas quando nós nos negamos a nos tratar, quando nós nos negamos, né, a receber um atendimento por não enfrentar, né, nos faltou a coragem. E aí sim é uma questão de suicídio, porque nós temos que fazer tudo o que pudermos, né, para fortalecer o máximo que puder
o nosso fluido vital aqui, né, para que isso seja bem aproveitado. Não nos cabe antecipar isso, né, e é considerado também, né, um tipo de suicídio, como deixar de tomar remédio, qualquer outro abuso de qualquer outra natureza, né, álcool em demasia, né, aquela coisa toda que gera uma série de problemas, né, enfim, tudo aquilo que é descontrolado, né, e assim como as nossas emoções. Marco, pode falar. Isso. A questão, né, se pode ser considerado, né, suicídio direto ou indireto, ele está muito relacionado, né, com o nosso conhecimento, né, o fato da gente ter conhecimento, não ser mais ignorante, né, a um determinado fato, né. A gente pode pegar, por exemplo, fumantes da época lá de 1960, ou quando cigarro era vamos dizer, uma moda, não é? E não se sabia dos efeitos nocivos, não é? Então, aquelas pessoas que acabaram, vamos dizer, desenvolvendo um câncer de pulmão e morrendo pelaquilo, não podem ser considerados suicidas porque não se tinha conhecimento do efeito, não é? Mas hoje em dia, em pleno 2020, com todo o conhecimento que se tem, com toda a informação que se dá, não é? Se uma pessoa com um intelecto, uma razão, não é, desenvolvida, ainda estiver consumindo e acabar padecendo por isso, esse sim vai ser considerado um suicida, não é? Porque agora existe o conhecimento. Então está muito relacionado com as ferramentas que tu tem, o conhecimento que tu tem para lidar com essa situação, não é? Perfeito, Marco. E o próprio Emmanuel fala, né, que aliás, Kardec comenta lá que um esquizofrênico ou alguém que está envolvido numa doença mental, a loucura, ele não pode ter essa característica, né, de um suicida. A pessoa vai lá e tira a vida, né, não pode ser considerado um suicida direto, né, porque tem por trás uma patologia, né. Mas quando a razão nos permite o pensamento e que a gente se acovarda, né, no sentido de não gerar o cuidado, o zelo que temos que ter para manter a nossa vida, né, aí automaticamente posse da razão, do conhecimento que temos hoje, né, ou por alguém da família que queira esclarecer, é considerado, sim, um suicida indireto, talvez não por ação diretamente, mas no conjunto da obra, né, isso vai ser penalizado. Então, não cabe aqui padronizar, né, cada caso é um caso. Eu estou relendo e sorvendo, né, o livro Renúncia, né, e tem a morte de um personagem chamado Antero. Eu não vou falar do livro para que vocês leiam, é outra obra extraordinária, né? Depois de Paulo Estevam tem que lerem há 2000 anos e depois Renúncia, né? Quando Antero morre, que é um personagem, e ele é um homem que ficou encharcado pelas posses materiais, e aí quando ele se vê no momento de ser preso, e para não ir preso, e ele ia ser queimado vivo, né, que era na época da Inquisição, ele ia padecer todo aquele suplício ali da Inquisição, ele toma veneno, né, e passa 2 anos, né, ele é resgatado no mundo espiritual pela mãe adotiva dele, que já tinha desencarnado, né, a Dona Madalena. E é tão interessante esse reencontro deles, que no plano espiritual, tu vê, ele toma remédio, ele toma veneno, mas o perispírito dele chega no mundo espiritual em deformação, sem um pé, sem o pé direito, né, e sem a mão direita. E aí a mãe, assim, né, conversando, ele pergunta, mas o porquê que eu não tenho o meu pé e a minha mão, se eu tinha quando estava, né? E o esclarecimento ali é bem interessante, que ela comenta, né, que o pé é quando ele chutava os escravos, que um dos ofícios materiais dele era ter os navios escravagistas, né, que fazia essa captura dos escravos da África e trazia para
trazia para a América, principalmente, né? E ele chutava, quando chegava, assim, ele chutava eles, né? Como se fossem animais. E a mão é pelas inúmeras assinaturas que ele teve, né? Por assinar, né, aquela condição de escravatura, né? Então ele vai para o mundo espiritual com essa deformação. E ali já é acertado o reencarne dele, 2 anos e meio depois do desencarne dele, aonde ele aceita a nova condição, mas quando oferecem para ele uma nova encarnação, onde ele viria com essas deformações físicas, para que o sentido expiatório se acontecesse com essa deformação no corpo físico, né, ele volta para trás e diz assim, mas eu era um homem rico, bonito, né, culto, da alta sociedade, como que eu vou transitar no mundo agora com condições materiais inferiores e com o corpo físico dessa monta? Olha onde ele estava sendo atingido, né, o orgulho, aquela vaidade toda. Então, depois da mãe aconselhar ele aceita esse retorno nessas condições. Então, é assim que acontece, né? A misericórdia divina, é assim que é atendido todo e qualquer suicida, cada caso é um caso. Nos cabe sempre atenuar com as nossas orações. Eu sempre falo o caso do meu pai, né, que foi um suicida indireto, claro, né, através do alcoolismo dele, e o meu pai tinha conhecimentos, né, inclusive espíritas, ele chegou a ser presidente de casa espírita, embora nós não soubéssemos disso, nunca foi nos falado isso, né, como filhos. Meu pai passa 26 anos da Terra, né, numa situação umbralina para depois ser resgatado. E a minha mãe, que fumou, Marco, como tu falou, durante 60 anos, né, e ela desencarna com o perispírito dela totalmente deformado, precisando cerca de 2 anos para recompor o perispírito dela, lesado pelo excesso do fumo, né, porque também tinha consciência dos malefícios. Começou a fumar há 60 anos atrás, nós vamos falar de que ano era isso? 1940? Por aí, né? 40, 50, né? Ou seja, quando ela começou a fumar, não tinha consciência, como tu falou, mas depois tinha, né? E continuou. Então, tudo é proporcional a cada um. Então, não dá para criar aqui um padrão de suicídio, né? Ou de acontecimentos. Cada caso é um caso. Mas para todos, indistintamente, há sempre um auxílio, há sempre a misericórdia, há sempre a atenuação, e isso é uma coisa muito clara da doutrina espírita. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Tem uma pergunta no chat, Éder, se pessoas que estão em depressão e se matam são suicidas indiretos, assim como os esquizofrênicos? Há uma diferença, né, Marco, da esquizofrenia, né, e da depressão. A Carolzinha aí, o pessoal das áreas aí da ciência pode nos auxiliar mais, né. A esquizofrenia, né, é uma doença mental, onde a pessoa, muitas vezes, no surto, ela não tem noção completa, né, dos seus acontecimentos, né. Então, nem todo depressivo é esquizofrênico, mas todo esquizofrênico, acho que ele tem muito de depressão. Então, o depressivo, em posse do conhecimento de si, e é uma doença também, né, é considerado um suicida indireto, sim, né, mas numa proporção talvez diferente do esquizofrênico, né, mas são suicídios igual. Por isso que a gente faz essas campanhas, né, de esclarecimento, para que as pessoas olhem os sintomas. O nosso Setembro Amarelo é totalmente dedicado a isso, né, observar a pessoa dá sinais, né, a depressão não é frescura, é um mal muito forte, né, e na depressão a pessoa fica mais suscetível, né, mas é considerado suicídio, sim, de forma direta ou indireta, depende do grau de conhecimento de cada um e de que ponto a sua razão chega esse controle. Pode falar, Jair. Liga o microfone, querido, está desligado. Só para lembrar que o Chico, quando falava sobre esse tema da esquizofrenia, ele trazia que o esquizofrênico, ele é um homicida que cometeu suicídio e ele vai para o mundo espiritual
o nível de remorso é tão grande que quando ele reencarna, aquelas substâncias químicas do cérebro, elas se modificam e se alteram num quadro de esquizofrenia. E aí ele dizia que toda medicação, quando é relacionada por um facultativo, né, que reconhece a necessidade de aplicar o remédio, aquela medicação para o esquizofrênico, ele fecha as portas de processos obsessivos que poderiam complicar mais a vida do esquizofrênico. Então, tem essa relação, segundo Chico. Isso, e também Emmanuel fala que todo o esquizofrênico ele está sujeito a obsessões, né? Mas nem todo obsediado necessariamente tem que ser esquizofrênico, né? Mas o esquizofrênico ele fica mais suscetível, inclusive, às pessoas que sofrem mal de Alzheimer. Por quê? Porque ela perde todo o controle sobre si. O esquizofrênico, o Alzheimer, eles perdem a noção, o equilíbrio, né, das suas forças, e, consequentemente, se não houver uma blindagem da família, um cercamento da família, são almas comprometidas que têm a facilidade maior do suicídio, né. Eu tenho uma amiga nossa que é espírita, enfim, ela conviveu com o Chico e fala com muita propriedade, com conhecimento e sentimento de causa, né? Quando a filha morre de dengue hemorrágica, em 3 dias a menina se esvai com aquele processo de uma dengue hemorrágica que desmancha a pessoa, né? Ela busca, logicamente, o consolo na doutrina e entendimento, né? E há um esclarecimento para ela sobre a morte da filha, né? E conta a história. A menina tinha 20 e poucos anos, estava no auge da vida dela, aqui na Terra, estava noiva, ia casar, tinha comprado apartamento, estava mobiliando, trocando de emprego, sendo promovida, estava encharcada das coisas vivas, né, e atuantes de uma juventude saudável e promissora. E, de repente, acontece aquele mosquitinho vai lá e morde, e em 3 dias ele desencarna. E a mãe recebe o consolo da espiritualidade, aonde esclarece que numa vida anterior, né, ela era noiva de um rapaz, né, morava lá na Espanha, né, e houve ali uma briga entre eles, e o moço desmancha o noivado e se vincula a uma outra moça. E ela desenvolve dentro dela um ódio muito grande, né, uma raiva muito grande, e não aceita aquela condição. E aí ele começa a namorar. Essa moça marca o casamento, né, e no dia do casamento dele com essa moça, ela toma veneno, né, e vai morrer dentro da igreja, para puni-lo, né, pelo processo. E essa menina fica o período no mundo espiritual, ela reencarna, bonita, saudável, com tudo certinho, vive uma vida maravilhosa, e aos 27 anos basta a picadinha do mosquito para aquele veneno que ela tinha tomado lá atrás, na última encarnação, né, para que aquele veneno que estava ali, como diz o Jairo, espalhado pelo processo espiritual, né, bastou a picadinha do mosquito para aquele veneno espiritual se desenvolvesse, e que ela passasse ao sofrimento de valorizar a vida aqui na Terra, no momento que ela mais queria estar viva. 27 anos, com toda aquela prosperidade dela, ela tem que sair do mundo espiritual. Ela chega no mundo espiritual, narra a mãe dela, revoltadíssima pela condição. E uma menina que tinha sido evangelizada na casa espírita, tinha sido da mocidade, né, tinha todo o conhecimento, ela chega no mundo espiritual revoltadíssima, né, por não aceitar aquela condição de ter que deixar o noivo, deixar as coisas materiais, todos os sonhos, né? Por que sair do mundo espiritual tão jovem? Então, essa passagem da outra vida dela lá na Espanha, com toda essa ação, né, estava muito viva dentro dela como forma de resgate. Então, todos que passam pelo processo, de uma forma ou de outra, não vão escapar da lei de causa e efeito, como forma depurativa. Ficou clara essa questão? Tem mais algum comentário que queiram fazer? Se tiver alguma coisa ali no chat, Marco, pode nos passar, tá bom? Vamos então, aqui, só para finalizar, no livro Memórias de um Suicida, né, ali fala que todo o suicídio, né,
ele produz um traumatismo espiritual e mental, como falou o Jairo, né? E esse estado vibracional conturbado, né? Normalmente ele reflete depois no corpo físico. E aqui fala também do resgate, né? Somente quando o fluido vital começa a extinguir-se, é que o espírito suicida consegue sentir a presença de espíritos iluminados. Quando isso ocorre, ele é imediatamente socorrido e levado para o Hospital Maria de Nazaré. Né? Isso está lá no livro Memória de um Suicida. Né? Lembrando que nesse livro fala da saga de Nossa Senhora, que mantém o auxílio constante, né, a todos os suicidas do mundo. Né? Ou seja, ninguém está desamparado mesmo no caso de suicídio. Mas é bom lembrar sempre da importância da valorização da vida sobre qualquer processo. Vamos adiante, então? Vamos lá, então, para a próxima pergunta, então. 4. Fazer experimentações em casa sobre psicografias do tipo evocando espíritos em determinado horário da semana e algumas vezes a mão movimentar o lápis e fazer rabiscos involuntários. Em outros momentos, não acontecer absolutamente nada. Pergunta, pode ser efeito da mediunidade? Se sim, por que parou? Bom, aqui nós podemos ficar, como diz a Cris, né? Quanto tempo de estudo nós temos? Né? Nós podíamos ficar aqui a noite inteira contando histórias e mais histórias e trocando experiências sobre esse assunto. Né? Uma que a gente tem que conhecer profundamente o que é a mediunidade, né? Essa capacidade de fazer essa mediação, esse intercâmbio, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nós vivemos na época de Kardec, e aí é só a gente ler a Revista Espírita, ler Livro dos Médiuns, da gente, que a gente vai ver, assim, a mediunidade exposta da forma mais incrível possível, né, tornando isso uma ciência, inclusive a ciência espírita. Né. Então, as manifestações, elas sempre foram muito fortes, desde o princípio da codificação, passando pelo século passado, nós tivemos a era das manifestações, tivemos em Chico Xavier a maior antena mediúnica do mundo, depois da codificação aí em matéria de mediunidade com Cristo, né? E também deixa para nós um grande exemplo de mediunidade, né? De disciplina, de trabalho. Então, evocar espírito dentro de casa, né? Hoje e sempre, mas hoje mais ainda, na era da informação e depois de tudo que a gente tem exposto pela própria codificação, né? É um grande risco. Eu lembro que na minha juventude, não fazem muitos anos isso, lógico, né? Tinha as brincadeiras da prova do copo, né? Então, eu acompanhei diversos casos e ajudei em muitos casos da perturbação, ou seja, uma casa sem uma blindagem espiritual, né, as pessoas vão lá e, através de uma brincadeira, ficam evocando espíritos. Espírito tem por toda parte, de todos os níveis, né, zombeteiros, brincalhões, raivosos, temos inimigos nossos, né, então, quando se abre uma porta de comunicação, nós podemos ter grande surpresa. Então, o recomendável é que não se faça, de forma alguma, nenhum tipo de experimentação. A primeira experimentação mediúnica que nós devemos fazer é a do estudo. A primeira experiência que temos que fazer é a experiência do estudo, do conhecimento. Né? Então, o Livro dos Médiuns é um livro atual, é um livro para os dias de hoje. Né? Eu recomendo um livro muito importante, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que é um livro que faz uma síntese muito boa também, deve ser estudado. Tem obras de Emmanuel que explicam o Livro dos Médiuns. Então, nós temos, assim, vários caminhos a percorrer antes de qualquer experimentação em casa, né? Seja por psicografia ou psicofonia, seja que tipo de evocação, né? Então, muito cuidado para não evocar espírito de quem quer que seja, nem que sejam espíritos familiares nossos. Muito cuidado com isso. Então, quando a gente passa pelo crivo, pela experiência do estudo, do conhecimento, em uma casa espírita com dia e hora marcado, nós vamos lá exercer a nossa mediunidade. Né? Então, a mediunidade ela não precisa ser exercida somente com manifestação direta de espírito, né? Mas de diversas formas. Acabamos de ver agora
no estudo, uma manifestação mediúnica que entre a Lucy e o Marco. Né? A Lucy não sabia qual era o slide, o Marco não tinha ainda mandado, e através da mediunidade da Lucy, ela entra numa sintonia específica, e ela tem uma ligação muito forte com o Marco, né? São almas assim, muito afins, e através de uma conexão mediúnica específica, ela recebe, né, essa inspiração, intuição, porque também tem dentro dela já muito conhecimento, né, para que ela consiga fazer isso que a gente chama de acaso, né? Não existe acaso. Isso é uma manifestação. Então, há formas, né, e formas de se manifestar. Então, quando se começa o processo da psicografia, no exercício da mediunidade, depois de passar muito estudo, né, a gente passa para a fase da experimentação, isso dentro de uma casa espírita, aonde ali é que nós vamos saber, depois de passar o estudo, qual o tipo de mediunidade que nós vamos ter. Nós não sabemos se somos psicógrafos, se somos psicofônicos, que é a incorporação. Nós só vamos saber só depois de muito estudo e dentro de uma prática de exercitar a mediunidade para depois transformar um trabalho mediúnico sério, né? Vamos exercitar, então vamos trabalhar com o processo anímico e nós vamos ver, então, essas manifestações acontecendo em nós, né? Então, quando começa isso em casa e que para, eu acho que quando para é porque o mundo espiritual que cuida, que protege, está tendo um grande trabalho, né, para fazer com que pare isso. Então, ele bloqueia qualquer tipo de manifestação, os nossos espíritos protetores, amigos, guardiões, porque sabe que se nós não parar, isso pode virar também algo sem controle. Então, mediunidade se exerce com segurança, se exerce com muito estudo e se exerce com muita proteção. O recomendável é que a prática mediúnica ostensiva, ela aconteça sempre dentro da casa espírita. Então, a gente, quando vai dar o passe, nós somos médiums, somos intermediários entre os fluidos do plano espiritual, junto com o fluido humano, o fluido vital nosso, para que chegue até a pessoa. Estamos intermediando um processo mediúnico que está acontecendo ali. Quando se faz uma palestra, um trabalho dessa monta, nós vamos nos conectar com o mundo espiritual, vamos receber através da intuição, que é o saber que já existe em mim, ou através da inspiração, que é o mundo espiritual nos trazendo informações. É um trabalho mediúnico daquele que produz um trabalho acompanhado pelo mundo espiritual, né, que traz esse equilíbrio. Então, muito cuidado, e eu não recomendaria essa prática de forma alguma. Considero isso muito perigoso, e ainda bem que parou. Ainda bem que benfeitores espirituais, né, que cuidam, né, fizeram com que isso parasse para que não gerasse mais esse tipo de manifestação, que pode ser muito perigosa quando ela não é conduzida de uma forma que parta do conhecimento e do que está se fazendo. Então, é muito importante saber o que eu estou fazendo, o que é, né? E tanto que o livro dos Espíritos já começa com o capítulo 1, intitulado assim, há Espíritos? Então, se há Espíritos, né, eu tenho que conhecer o que são os Espíritos, né, o que é mediunidade, para que serve a mediunidade e que caminho eu posso dar para isso. Tá, gente? Então, essa pergunta aqui é muito oportuna, mas ela tem que ser sempre lembrada, né? Que a mediunidade em casa é muito perigosa, né? Então, qualquer coisa pode ser efeito sim de mediunidade, né? E se para, porque não deve ser continuado. Tá bem? Alguma pergunta sobre essa questão que alguém queira fazer? Pode levantar a mãozinha aí. Tudo certo? Vamos para outra, então? Então, devido a haver vida em outros planetas do Sistema Solar, por que podemos ver os planetas, mas não a existência de vida? No filme Nosso Lar, as colônias não podem ser vistas. Sei que tem diferenças na frequência e sintonia. Mas os planetas podem ser vistos? Então, se fossem colonizados por nós, teria mais uma população ocupando o mesmo? Bom, aqui a gente tem que fazer uma distinção entre o que é colônia espiritual e o que é planeta, mundo, né? Quando a gente fala mundo, a gente fala no planeta, né? Então, a gente
tá aí a carta de vida em outros planetas, né? Então, a gente não pode, de forma alguma, né, pela razão que a gente já tem, admitir que somente o nosso planeta seja habitado, né? Senão o resto seria só enfeite para nosso bel prazer, e mesmo assim um enfeite que muita gente nem tem acesso. Então, há sim vidas em outros planetas, com certeza, né? Os cientistas já veem essa probabilidade, mas não conseguiu ainda ser provado essa vida, né? Até porque a gente ainda não tem tecnologia para isso, né? Nós fomos na Lua bem pouquinho, né? Nem exploramos direito a Lua. Marte, nós jogamos alguns robôs lá, pequenos, né? Para mapear algumas áreas pequenas, enfim. Então, a gente não tem ainda como ver essa vida, né, com a nossa ciência comprovando. Mas os espíritos dizem que sim, que há vida nos outros planetas, né? Mas uma vida talvez não como nós imaginamos como a nossa, aqui, com a mesma característica, né? Cada planeta ele tem os seus gases, a sua formação, a sua característica, né? O nosso planeta, a sua formação, os gases que nos envolvem, a condição para que a vida se manifestasse aqui na Terra, é propícia à nossa formação. Então, com este corpo, eu posso habitar a Terra, né? Eu respiro, né? Eu vivo aqui, eu tiro tudo da Terra. Mas, com esse corpo, eu não poderia morar, por exemplo, em Marte, né? Sem que houvesse uma estrutura artificial, eu não conseguiria, porque é incompatível com essa formação, né? Então, a gente tem que distinguir isso, né? Então, podem, sim, outros planetas terem vida, não como nós concebemos aqui na Terra, desse mesmo jeito. Volto a dizer, com esse corpo, eu não poderia ir a Mercúrio, que eu ia derreter, né? Em Marte, eu não conseguiria, pela formação dos gases, que não me permitiriam nem minutos de vida lá, né? E sobre as colônias espirituais, né, elas não podem ser vistas, né, com os olhos aqui da Terra, né? Porque ela é feita de uma outra composição fluídica, né? Menos densa, mas que foge à nossa percepção visual, né? Então, nós temos que diferenciar o que é colônia espiritual. A colônia espiritual é um mundo espiritual, formação espiritual, um mundo ainda vinculado a umbral, né? A colônia, nosso lar, por exemplo, ela está numa faixa umbralina ainda muito próxima à Terra. Ali tem espíritos ainda em sofrimento, ainda em processo de aprendizado, né? Ou seja, erraticidade, espíritos que estão ainda envoltos pelo erro, né? Esse período que a gente chama de erraticidade, ele é vivido nos locais, né, de acolhimento para que a gente faça essa transição entre uma vida e outra. Então, isso é uma colônia espiritual, né? Então, não é um planeta, né? É uma característica diferente. E a pergunta aqui, mas se os planetas podem ser vistos, né, e poderiam ser colonizados por nós, né? Olha, para ir daqui a Marte, eu não sei aí se vocês me ajudam, mas quanto tempo demoraria uma viagem daqui a Marte? Seu Marco, sabe, não? Quanto tempo demora? Uns 19 anos, eu acho, né? Não? Quanto tempo? É bastante tempo, né? Então, eu acho que nós temos que cuidar melhor do nosso planeta por enquanto, como diz o Chico. Vamos tomar um cafezinho, né? E não querer muita coisa. Vamos bem devagar nesse processo. Eu separei, e depois eu vou botar aqui no estudo, eu tirei lá da Revista Espírita, de 1851, né, que fala aqui, eu vou ler só um pedacinho bem curtinho, né? Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente do que conhecemos, quando, sob nossos olhos, a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, os seres, órgãos apropriados ao meio em que deve viver, seja água, terra, seja imerso na escuridão ou exposto à luz do sol. Aí, depois, ele coloca aqui assim, por que então não admitir que os seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos em meio totalmente diferente do nosso? E aí ele começa a enumerar aqui, né? Ele fala desde a Terra,
passa por Mercúrio, Saturno, a Lua, Vênus, né? Fala de como é que é a vida em Marte, né? Vai para Urano e depois ele coloca lá como Júpiter, né? Como sendo o planeta mais evoluído, né? Com encarnações, ele fala que encarnações. Então eu recomendo que leiam essa parte da Revista Espírita. Eu vou botar depois o link ali no nosso grupo, né? A Revista Espírita de 1851, que fala claramente de como é que é as vidas desses planetas. Se a nossa ciência comprovar isso, maravilha. Agora, se a nossa ciência não comprovar, a gente vai ficar sempre com a ciência. Essa é a fala de Kardec. Então, há uma expectativa, sim, né? Quando fala em Marte ali, a gente olha a superfície, né? E acha que tem que ter energia igual a nossa, né? Pode falar, Marco. Para complementar, Éder, eu lembrei de uma questão que a gente estudou no Consolador, questão 74, que ela está um pouco relacionada, não é simplesmente porque que nós não enxergamos, né, que aqui a questão é se a gente vê os planetas, por que a gente não consegue enxergar os seres, não é? E está relacionado um pouco com essa questão 74, que foi perguntado por Emmanuel, se o homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária, né? E Emmanuel responde. A resposta dele é bem estilo Emmanuel, não é? Pelo menos, enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. Que dizemos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? O insulamento da terra é um bem inapreciável. Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição, nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação das suas vaidosas criaturas. É isso aí, e a gente já quer ir morar em Marte, né? Já quer criar uma colônia em Marte. Né? O Emmanuel está coberto, tudo é razão, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso mesmo, Marco, que Emmanuel coloca, né? Então, vamos acompanhando a nossa ciência, vamos vendo com calma, né? Mas principalmente nos preocupando com o planeta, né? Com o nosso orbe, com a sustentabilidade dele, com os cuidados que tem que ter, com todo esse processo de desequilíbrio que acontece hoje e que agora a gente vê na pandemia, né? A poluição do mundo diminuiu, né? Os satélites estão vendo isso, que é algo maravilhoso. Lá os canais de Veneza com água transparente, fluindo, chegando os peixinhos, né? Contemplando aquela maravilha toda, mostrando, né? O quanto que a gente descuida, o quanto que a gente abusa, né? Então, tem muitas coisas que nessa pandemia a gente vai tirar como valores, né? Petróleo sobrando agora, a gente já viu que pode viver com menos consumo, né? Então, para gerar mais equilíbrio, uma série de coisas que a gente tem que aprender ainda para poder valorizar mais o nosso planeta, para depois partir para outras coisas mais desafiadoras, né? Então, aqui para encerrar só, a última questão, queria saber sobre o nosso sono e a emancipação da alma e o nosso controle sobre isso, né? Então, essa questão toda está lá no Livro dos Espíritos, da questão 400 a 418, né? Eu lembro que o Clebinho, que fez um trabalho sobre uma palestra, aliás, sobre a emancipação do espírito, né, durante o sono. Então, é uma questão bem fácil da gente falar, né? Toda noite nós emancipamos, ou seja, nós nos afastamos do corpo físico, o espírito, né? E ali ele pode ter acesso com convívio, né, com muitos outros espíritos, ter uma atividade totalmente espiritual. Qual é o controle que a gente tem que ter do que fazemos durante essa emancipação, né?
é simplesmente ter uma vida equilibrada, uma vida o mais harmoniosa possível, sempre ter uma preparação antes de dormir, né, com bons pensamentos, né, para que quando a gente se emancipe, né, a gente tenha um convívio saudável. Quantas vezes nós nos encontramos no mundo espiritual toda noite para continuar esses estudos? Quando a gente está nessa frequência, a gente continua isso durante o sono, né? Nós encontramos com amigos, agora a gente está no processo de isolamento social físico, mas à noite, com certeza, né, eu vou lá bater papo com o Marco, vamos nos encontrar por aí, vou falar com a Lígia, vou falar com o Jairo, vamos encontrar, a gente tem toda a liberdade, né? Só que quando a gente volta para o corpo, o nosso corpo físico, ele não viveu essa experiência com os nossos sensores físicos, o nosso cérebro físico, né? Por isso que muitas vezes a gente não lembra disso. Quando a gente lembra, é quando a gente tem os sonhos, né? Que é aquela manifestação. E sobre sonhos, a gente já falou também no estudo, e o Martins Peralta classifica o sonho com 3 tipos, né? O sonho comum, que é o reflexo da nossa atividade cerebral, fala do sonho reflexivo, que é o sonho que a gente acessa o nosso subconsciente. A Lucília alcançou o livro aqui, né? Os sonhos comuns, os reflexivos e os espíritos. Os comuns é a repercussão das nossas disposições físicas ou psicológicas. Os reflexivos é a exteriorização de impressões e imagens arquivadas no cérebro, seja de vidas passadas ou seja dessa própria vida, né? E os sonhos espíritos, que é a atividade real e efetiva do espírito de sono. Então, o lembrar ou ter um sono tranquilo ou um sonho bom, né, sempre é relativo à nossa sintonia, né, ao que nós estamos sintonizando. Se eu passar o dia inteiro vendo notícia ruim, né, absorvendo todo esse contexto, né, logicamente que eu vou ter pesadelos à noite, pode ter certeza disso, né, eu vou estar imerso nisso, tá? Então, a preparação vem da nossa conduta diária, do que estamos fazendo, né, de como fazer esse equilíbrio, né, sobre essas coisas, para que a gente tenha uma emancipação bem tranquila. Mas eu recomendo que leiam essas questões, estão lá no livro dos Espíritos, que fala bem claramente sobre a emancipação da alma, o que fazemos, o que deixamos de fazer, né? E eu vou postar ali também essa parte do Martins Peralta que fala sobre a questão dos sonhos, né? Se alguém tiver mais alguma curiosidade. Só para deixar claro que quando a gente sonha com cobra ou com algum outro bicho, gente, não significa que a gente vai jogar no bicho e ganhar, né? Sonho não nos traz, né, essas predições, tá? Sonho não serve para isso, né? Lembrança não serve para isso, tá bom? Só para deixar claro, né? Se fosse assim, então a gente ia pedir para toda noite sonhar com os números da Mega Sena, né? O Chico tinha ganhado, não teria. O Chico ter ficado arquimilionário, né, com a mediunidade dele e com as informações que tinha do mundo espiritual, né, não é para isso, tá? Só para deixar claro. Mas eu recomendo que a gente, nessas fases, assim, que a gente está agora, aí que a gente tenha bons sonhos, que a gente alivie um pouco as tensões, as preocupações. É uma época que a gente tem que buscar muito o equilíbrio. A Ângela está com a mão levantada ali para a gente encerrar, então. Eu coloquei ali no chat, já que tu está falando sobre essa pergunta, para te comentar um pouquinho dos desdobramentos. Ali o Jandelli falou que a primeira nave espacial a fazer a viagem da Terra para Marte foi a Mariner 4 da NASA, que foi lançada em 28 de novembro de 64, chegou a Marte em 14 de julho de 65. Então foram quantos meses? Foram? Total de tempo, 228. Que viagem longa, hein? Tá? Desdobramento. Bom, desdobramento é quando tu sai do corpo físico, né? E tu tem uma experiência espiritual, ou seja, tu deixa o teu corpo, né, e conscientemente ou inconscientemente, né, pode ser também feito uma provocação disso, né, por benfeitores, enfim, quando tu sai do corpo, tu vai ter uma atividade espiritual. Isso pode ser feito de forma consciencial
ou inconsciencial. Quando nós dormimos, né, é um tipo de desdobramento a emancipação, sim, né, mas o desdobramento consciente, ele tem que ser feito através de técnicas específicas, com uma utilidade para isso e através de muito conhecimento. Então, com o estudo da mediunidade, a gente vai aprender a fazer esse desdobramento de forma consciencial. Tá? E o desdobramento, às vezes, a gente é retirado do corpo, né, por benfeitores, para que a gente vá ter um encontro com o espírito, ou participar de alguma coisa importante, alguma reunião, alguma decisão de ordem espiritual, né, e isso pode ser provocado também pelo mundo espiritual através de uma ordenação. Mas é um assunto bem longo para a gente falar sobre o desdobramento. Eu vou deixar essa questão para a gente começar a falar na segunda-feira que vem. Tá bom? Já estamos passando aí 5 minutos do horário e eu aprofundo mais a questão do desdobramento hoje, na próxima segunda-feira, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Sim. Eu queria, então, agradecer as perguntas de todos. Ainda bem que conseguimos responder todas as 6 perguntas, né? Deu tempo para tudo. Então, obrigado para quem enviou as perguntas e acho que ficou bem esclarecida. Então, só essa questão que surgiu agora dos desdobramentos, que é mais complexa, que o Éder pode explicar numa outra oportunidade. Então, obrigado pelas perguntas enviadas. Era isso, pessoal. Então, eu agradeço aí as perguntas bem interessantes. A gente fala de uns assuntos bem diferentes, né? E isso é bom, essa interação, né, porque vai mostrando o quanto a gente tem que aprender ainda, como a gente não sabe tantas coisas, vai separando. Mas a doutrina espírita, ela nos oferece todas essas respostas. Tá? Quando tiverem mais dúvidas, utilizem esse canal, ou aqui no chat, ou no próprio estudo ali, e na segunda-feira eu prometo que a gente vai começar falando sobre desdobramento, tá bom? Dando alguns exemplos, alguns casos aí, para que a gente possa deixar isso bem claro. Agradeço bastante, Marco, a participação, a ajuda aí, a todos os que participaram, né, as dicas, essa noite maravilhosa de estudo, e que todos tenhamos uma semana com muita saúde, paz, né? Quem puder ficar em casa, fique em casa, ainda não está seguro o processo, ainda tem muita coisa para acontecer, e a gente com calma, com esclarecimento, com conhecimento, a gente vai conseguindo fazer com que isso tudo seja minorado, né, das boas ações que compete a cada um de nós. Ainda não dá para se encontrar, né, ainda não temos essa liberação ainda, e aos poucos a gente vai continuando aqui, se encontrando. Amanhã assistam a live da Sheila, muito importante. Aumentou muito o índice de violência dentro das casas, por causa desse convívio familiar, do isolamento, do confinamento. Precisa ser falado isso à luz da doutrina espírita. E quinta-feira o Matheus Granado vai fazer a live dele. São chegados os tempos, né? Vai falar um pouquinho da parte final lá do Livro dos Espíritos, né? Então é isso. É isso, da Gênesis, perdão. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos aí. Pedir aí para quem é que gostaria de fazer a prece. O microfone está desligado. Já fez. Jâner. A Lucia está pedindo que faça a prece. Pode ser, querido? Janderle. Acho que ele não ouviu porque eu falei o nome errado. Janderle está quietinho.